Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então, novamente aqui com vocês, questões aqui que caíram para a prova da Eletrosul, aplicadas pela OCP no ano de 2008, para o cargo de técnico em eletrotécnica. Então a questão falou o seguinte, então quem está acompanhando já essa playlist desde a questão 1, viu que tivemos um circuito ali, tínhamos ali naquela questão um circuito análogo à ponte de Windsor. E agora nós temos na questão, e ela fala sobre a ponte de Windsor. Então, um termômetro eletrônico, mostrado na figura a seguir, é utilizado para medir temperatura através de uma ponte de Windsor, onde a temperatura é menos 20 graus. Então, para a temperatura de menos 20 graus, a resistência é 8 kΩ. Então, quando eu tenho 8 kΩ, a temperatura é menos 20 graus. E para a temperatura de 0 graus, a resistência é de 4 kΩ. Então, em 4 kΩ, a temperatura é 0 grau. Tá. Nessas condições, os valores de tensão na ponte para cada um dos valores de temperatura são, respectivamente, então considerando que R2, R3, R4, aqui ó, R2, então a resistência R3 e a resistência R4 têm seus valores iguais e esse valor é 4 kΩ. Então ele quer saber o seguinte: quem é que varia aqui? Varia essa resistência RT. Tá? Essa resistência RT varia de acordo com a temperatura. Quando eu tenho menos 20 graus, essa resistência RT tem um valor de 8K, 8 kg. Quando eu tenho a temperatura igual a 0 grau, a resistência é 4 kg. Então ele quer saber qual o valor de RT aqui quando eu tiver 20 graus, menos 20 graus, e qual o valor de RT quando eu tenho a temperatura igual a 0 grau. Qual o valor de RT nesse caso aqui? Então é o seguinte, lembrando daquela relação que eu olho aqui o ramo, nesse caso A, e o ramo B. Então, olhando esses dois ramos, quando é que esse valor aqui será zero? Então, quando é que possivelmente aqui esse valor será zero? De tensão igual a zero. Quando a ponte estiver equilibrada. Então, para isso, para a fonte estar equilibrada, as resistências têm que ser iguais, né? Então, aqui a relação entre o resistor RT e o resistor R2 e o resistor R3 e o resistor R4 devem ser iguais, correto? Então aqui ó, R2 sempre vai ser 4 kg, né? R4 sempre vai ser 4 e R3 sempre vai ser 4. Então essa relação R3 e R4 sempre vai ser 4 sobre 4, a relação aqui é 1, né? Então, essa relação aqui também tem que ser 1 para eu ter tensão de 0 volt aqui no centro. Então, galera, qual é o valor de RT para que ele seja igual aqui a R2? Tem que ser 4, né? Porque R2 vale 4 kg. Então, RT tem que ser 4 kΩ. Tem alguma temperatura onde o valor da resistência onde o valor da resistência seja 4? Então, claro, ó, em 0 grau, eu tenho 0 grau, a resistência RT vale quanto? 4 kΩ. Opa, aqui vale 4 kΩ quando tiver 0 grau. Então, eu tenho o equilíbrio dessa ponte de Windsor. Quando tem o equilíbrio da ponte de Windsor, a tensão aqui VAB será quanto? 0 volts. Então, respectivamente, né, ele pede respectivamente, ó. Então, qual é a primeira condição?
a primeira condição aqui é para menos 20 graus. Então, a minha ponte não está em equilíbrio. Então, isso eu vou ter que calcular. Mas na segunda condição, a minha ponte está em equilíbrio. Se eu tiver 0 grau, a minha ponte vai estar em equilíbrio aqui, porque ele vai ter 4 kΩ. Então, a segunda condição aqui, ó, é satisfeita aqui na primeira, na segunda e na terceira, ó. Alternativa, né? Então aqui eu já posso eliminar a alternativa A e a alternativa C. Se eu tivesse apenas uma alternativa de 0 volts aqui na segunda opção, então logo eu marcaria a questão. Já que eu tenho 3 alternativas, então realmente eu tenho que correr para os cálculos. Então eu tenho que fazer aquele cálculo do valor VAB quando a resistência for 8 kΩ. Então vamos lá. Então o valor VAB, eu quero o valor de VAB quando a resistência for, então quando o RT for igual a 8 kΩ. Então eu quero achar quem VAB. Então vamos lá. Então nós já aprendemos, né? VAB vai ser a tensão de entrada. A tensão de entrada é 6 volts multiplicado. Aqui eu quero fazer VB menos VA. Então VB menos VA, então VB menos VA, né? Vai ser como, então o valor da queda de tensão aqui em R4, então vai ser R4, montando aqui a equação, né? R4, R3 mais R4, R3 mais R4, subtraído pelo valor da queda de tensão aqui em VA. Então o valor da queda de tensão em VA é a queda de tensão em R2, queda de tensão em R2, somando a queda de tensão total do nó, R2 mais RT. Então aqui VAB vai ser igual a 6 multiplicado em quanto equivale R4, galera? R4 é igual a R2 igual a R3, né? Que vale quanto? 4 kΩ. Então tudo tá em quilo, né? Já deixo só 4. Mesma base, né? R3 mais R4, então R3 vale 4 kg, R4 vale 4 kg. Então 4 mais 4, 8 kg. Menos R2. Quanto é que vale R2? 4 kg. Sobre R2. Então quanto é que vale R2, galera? R2 já sei que vale 4 kg. Mais quanto é que vale RT? RT, no segundo caso, no primeiro caso, né? Quando a temperatura for menos 20 graus, vale quanto? 8 kg. Então 8 kg, 8 mais 4, 12. Então aqui eu tenho 12. Continuando aqui, então VAB é igual a 6. Agora eu faço 4 sobre 8. Vou simplificar, né? Dá por 4, né? 4 dividido para 4, 1. 8 dividido para 4, 2, meio, né? Menos, dá para simplificar por 4. 4 dividido para 4, 1. E 4 dividido e 12 dividido para 4, 3. Meio menos 1/3. Beleza. Então VAB é igual a 6. Agora eu vou ter que esse valor aqui, meio menos 1/3.
Menos meio menos um terço. Então vou ter que fazer a simplificação aqui, o MMC. Então o MMC desses dois aqui, ó, meio menos um terço. 2 e 3, MC de 2 e 3 é 6, né? 6. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho 1 sexto. Então esse valor aqui, meio menos um terço, é igual a 1 sexto. Então eu coloco aqui, ó, no resultado. No resultado eu vou colocar 1 sexto. Via B, 6 vezes 1, 6 dividido para 6, 1. Ou aqui 6 dividido para 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então VAB, então atenção VAB, para esse primeiro caso aqui de resistência RT ser 8 kg, é igual a 1 volt. Então voltando lá, olha, vemos que não é nem D nem E. Então a resposta correta é a letra B. Aguardo por vocês na próxima questão.